Bom dia, a paz do Senhor para todas. Meu nome é Amy e eu vim falar um pouco sobre o processo de sermos forjadas por Cristo. E lá no Salmo 119, a partir do versículo 65 até o 72, diz assim: Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. A gente vê aqui que algo ele aprendeu com o castigo que ele teve, com a parte da vida dele que não foi boa que ele passou, mas que forjou o caráter dele, e ele se aproximou em Cristo e ele aprendeu a ser grato àquilo de bom que Cristo tem para nós. Ele fala aqui assim: antes de ser castigado, eu andava desviado. Então eu aprendo que antes dele ser forjado por Deus, antes dele passar na mão de Deus, ele estava andando desviado. E nós sabemos que o desvio de caráter, o desvio dos caminhos do Senhor nos leva ao inferno. E creio que nesse versículo ele aprendeu a isso. Então ele foi forjado para estar mais perto do caráter de Cristo. E no 68, no versículo 68, diz assim: Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Mesmo de ter passado pelo castigo, ele ainda continua dizendo que o Senhor é bom e que ainda pedindo para que o Senhor continuasse ensinando os decretos dele. E ele passou por uma fase também que diz assim: no 69, os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Então, no mundo ele sofreu também. E é assim, quando o Senhor começa a forjar o nosso caráter, a gente sente de todos os lados. A gente sabe que a gente está na mão de Deus. O inimigo também usa o homem a todo tempo para afrontar a gente, para fazer a gente desistir. E ser forjada nada mais é do que não desistir, é permanecer na posição. Independente das circunstâncias que nós estamos passando, ser forjado é permanecer no lugar onde Deus quer que nós fiquemos, independente se Deus está falando, se Deus está no silêncio, se estamos passando por tribulações, se está doendo, se estamos tristes, se estamos felizes, se estamos com qualquer dificuldade. A palavra-chave é permanecer, obedecer ao que Deus nos ordenou, que é ficar na posição para que o Senhor possa cumprir o propósito do momento, para que o Senhor possa cumprir e que nós possamos ser aprovadas na prova e no final sermos forjadas. Aquela situação toda que nós passamos nos forjará, se nós permanecemos. Que é isso que o Senhor quer. Cada luta, cada deserto é uma prova. E depende de nós ser aprovada. Depende do nosso posicionamento. Depende da nossa atitude. A forja em nós só vai acontecer se estivermos 100% posicionadas. Se não sairmos do lugar de posição. Para que a forja aconteça 100%, precisamos permanecer. E eu fui pesquisar um pouco, sobre a palavra forjado na Bíblia. E diz assim: simboliza o processo divino de transformação, moldagem de caráter e fortalecimento espiritual.
comparável a um ferreiro moldando um metal no fogo. Esse processo envolve dificuldades e provações. Abre parênteses, calor e marteladas, fecha parênteses, que removem impurezas, alinhando a vinda do crente ao propósito de Deus e ao caráter de Cristo. Aí eu anotei alguns significados e aspectos. O número 1 aqui que eu anotei é sobre transformação de caráter, que significa passar por experiências, muitas vezes difíceis, que moldam o caráter para torná-lo semelhante ao de Jesus. E tem também o processo de provação. A forja é um lugar de alta pressão e calor, onde Deus molda dons, talentos e vontades em uma ferramenta útil e afiada. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer nos tornar útil para a obra dele, nos tornar afiada, uma ferramenta que ele possa usar, que esteja de acordo com o momento. Nós precisamos ser uma ferramenta útil na mão de Deus, uma ferramenta afiada, como a espada, para que ele nos use. Ele também nos quer que nós sejamos forjados para ser semelhante ao caráter de Jesus. E isso a gente só consegue todos os dias estando em posição, todos os dias o Espírito Santo nos colocando em espelho internamente, para que vemos que como ser humano somos desprezíveis, somos seres humanos horríveis, e para que possamos ser igual a Cristo, precisamos todos os dias estar ali na mão dele, para que ele possa nos moldar o nosso caráter, para que nós possamos pedir ajuda a ele, para que possamos ser semelhantes a ele, porque sem passar por esse processo a gente não consegue, porque quando a gente não passa pelo processo de forja, a gente nem consegue enxergar o quão ruim e desprezível somos. Porque na nossa mente, a gente tem aquele pensamento assim, mas eu sou um ser humano bom, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu sou um ser humano bom, eu ajudo, eu dou uma cesta básica. A gente tem esse tipo de pensamento, e não é. Quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais a gente vai vendo. E aqui eu falo o pessoal, nós mesmos, a gente não fica mais preocupada com o próximo, com o erro do outro, a gente coloca o espelho dentro da gente mesmo. E o Senhor, quanto mais perto dele a gente chega, a gente vê que quão imundo por dentro nós somos, quão sujo, quão ruim, porque toda vez que chegamos mais perto de Cristo, enxergamos a nossa ruindade. Então, precisamos deixar que ele nos forje, para que possamos chegar o mais perto possível do caráter dele. Que isso é lindo que ele faz conosco. Dói ali no momento das provações, dói ali no momento do que nós estamos passando, mas é necessário. É necessário o ferreiro moldar o metal no fogo que somos nós. Precisamos passar por isso. Precisamos passar por momentos de calor. Precisamos passar por momentos de martelada, para que possa ser removido de nós impurezas, em nome de Jesus. Para que nós possamos ser alinhadas a uma vida verdadeira com Deus, a uma vida de propósito de Deus. Precisamos estar dentro do nosso propósito. E às vezes, irmãos, até sendo crentes, não quer dizer que estamos dentro do propósito de Deus, não. Porque o processo ele é longo. Tem gente que no mesmo dia aprende, tem gente que demora anos ali do entregar a vida para Jesus, de descer as águas, de começar ali a entrar no propósito, entender o propósito, estar no caminho do propósito. Tem gente que é um dia e já consegue
estar, tem gente que é anos. Então, cada um terá o seu tempo de forja. Cada um terá o seu tempo que Deus saberá da prova que estaremos passando para ser aprovadas na mão de Deus. Em nome de Jesus. E quanto mais o Senhor nos forja, quanto mais nós deixarmos o Senhor nos forjar, mais estaremos perto do propósito de Deus, mais estaremos perto do caráter de Cristo, porque estaremos olhando para nós. O momento do deserto é isso também, é um momento que você e Deus, é eu e Deus. Então a gente não fica preocupada com se o próximo está no pecado, se o próximo... Não, a gente se preocupa em melhorar a gente mesmo, em que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor transforme a gente. E é isso, o ser forjado é um processo de transformação, que molda o caráter e nos fortalece espiritualmente. E em nome de Jesus, na nossa vida isso vai acontecer. Que o Senhor ele tenha total liberdade. E eu vou orar agora. Senhor, em nome de Jesus, graças eu te dou, meu Pai, por esta palavra. Graças eu te dou para o Senhor falar comigo hoje, meu Pai, sobre o processo de forja. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Senhor, por cada processo que me forjou, por cada vez que eu passei por uma luta, por uma batalha, que o Senhor transformou o meu caráter. Senhor, eu te agradeço pelo mais próximo possível que eu tive um dia do caráter de Cristo, meu Pai. Sei que é difícil, é impossível ser perfeito igual a Ele, Pai. Mas queremos cada dia se aproximar do caráter do nosso Cristo Jesus. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, ser conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, Pai, estar alinhada ao Teu propósito. Senhor, se estivermos distante, Pai, do Teu propósito, que hoje, Pai, nós damos a chave da nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor comece o processo de forja, meu Pai, para que o Senhor possa nos forjar, para que nós possamos, Pai, estar dentro do propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Se estivermos afastados disso, meu Deus, nos alinha, Pai, nos coloca novamente, Pai, nos molde, Pai, para que possamos estar, Senhor, dentro da forja, Pai, passando pelo processo de transformação e de moldagem de caráter, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Sabemos, Senhor, que para sermos forjados, precisamos estar dentro de situações, Pai, difíceis. Mas é dentro das situações difíceis que o Senhor nos molda. É dentro das situações difíceis, Pai, que ficamos perto do caráter de Cristo, meu Deus. Precisamos estar, Senhor, por momentos de alta pressão e de calor, para que o Senhor possa, Pai, de nós extrair dons, talentos, para que o Senhor possa nos usar como ferramenta útil e afiada, Pai. É assim que queremos ser, meu Deus. Queremos ser, Senhor, uma ferramenta útil e afiada nas Tuas mãos, Pai. É dentro desse processo, Senhor, de calor e alta pressão, é que o Senhor está nos moldando, meu Pai. É dentro desse processo, Senhor, aonde está sendo muitas marteladas em nós. É onde estamos sofrendo muitas marteladas, muitas dores, Pai. Que o Senhor está removendo impurezas. É dentro desse processo que o Senhor está nos alinhando. É dentro desse processo que o Senhor está nos trazendo para perto de Cristo. É dentro desse processo que estamos, Senhor, nos transformando em uma ferramenta afiada, Pai. Em uma ferramenta que o Senhor possa usar. Continue, Senhor, removendo impurezas. Continue, Senhor, removendo tudo aquilo que não lhe agrada e que não será útil, Pai. Como ferramenta em Suas mãos para a Sua obra, meu Pai. Precisamos, Senhor, tirar tudo aquilo que não é Teu, meu Pai.
tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Nos transforma, Senhor. Faça o teu querer, Senhor. Estamos aqui, Senhor, dispostas a permanecer mesmo com a fonte de calor, mesmo com a martelada, para que o Senhor possa, meu Pai, concluir o processo. E no final, Senhor, temos, Pai, esse certificado de forjas. Temos, Senhor, que nós possamos estar alinhadas, meu Pai, no final, para que o Senhor possa cumprir o teu propósito em nós, meu Pai. E que possamos ser forjadas, que continuemos permanecendo em obediência, independente da martelada, do calor, independente da circunstância, meu Pai. Que nós possamos passar por todas essas experiências e permanecer para no final ganharmos, Pai, contigo, vida em abundância, estivermos no teu propósito, alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós e no final sermos forjadas. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por este momento de oração. Entrego, Senhor, essa oração nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, que suba as suas narinas, Pai. E que alguém que esteja precisando, meu Pai, ouvir isso, que essa palavra chegue a essa pessoa, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Aleluias.